Oi, turma, de volta com o inquérito policial. E aí a gente vai dar prosseguimento às características e aí vamos meter marcha para exaurir inquérito policial. Tranquilo? Vamos lá. Dando sequência às características do inquérito policial, vamos falar agora da inquisitorialidade ou inquisitividade, como queira chamar, tá? Você vai encontrar das duas formas em livros, em provas de concurso, tá? Trocando em miúdos, eu vou dizer para vocês que o inquérito é inquisitorial ou inquisitivo, tudo bem? Vamos lá, ó. Pelo amor de Deus, como é o nome do negócio que a gente está estudando? Inquérito. Então, por ele ser um inquérito, ele é inquisitorial. Inquérito inquisitorial. Vai. Oh! Pessoal, o que é inquisitorialidade? O que é algo inquisitivo? Aí a gente vai aqui lá para a época da Inquisição. Olha aí que maravilha! É daí que vem esse nome. Na Inquisição, lá na época da caça às bruxas, né? Da Igreja Católica ali na Idade Média, ou Idade Moderna? Média, né? Pronto, na Idade Média. Você lembra lá que no julgamento das mulheres tidas como bruxas, né? Tinha defesa? Tinha contraditório? Tinha não, meu chapa. Era pau na máquina e gente na fogueira e foda-se. Pronto. O inquérito policial é desse jeito, então? Pau na máquina, gente na fogueira, foda-se. Calma, né? Não é bem assim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou dizendo, pessoal, que, ó, ampla defesa e contraditório são direitos fundamentais lá do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, eles não estão presentes no inquérito policial. Tudo bem? Então, se vier na sua prova a seguinte pergunta, vai desse jeito, moçada. Existe oportunidade para o contraditório e a ampla defesa no inquérito policial. Gabarito, vai! É errado. Tem não, pessoal, porque é inquisitorial. Então, a autoridade policial ela vai conduzir a investigação de forma unilateral, de forma inquisitiva, sem ninguém enchendo o saco. Essa é a verdade, tudo bem? Por isso que o inquérito é inquisitorial, tá? Aí você me pergunta, mas professor, a gente viu na aula de princípios que todo processo judicial administrativo tem que ter contraditório, tem que ter ampla defesa com todos os meios e recursos inerentes. E agora? Tenha calma, respira. Senhor, apacenta tuas ovelhas. O inquérito, nós vimos isso na primeira aula, não é um processo, é um procedimento. É um procedimento administrativo que visa elucidar a existência de um crime, a autoria de uma infração penal, para no final justificar o processo ou o não processo, como diz Auri Lopes Júnior e como me lembrou Cícero. Olha aí que maravilha. Tudo bem? Então aqui não tem ampla defesa contraditório, tanto porque não é um processo, é um procedimento, como, obviamente, a característica da inquisitorialidade é inerente ao inquérito policial. Olha aqui. Uhum. Exatamente. Então, como ninguém mais vive sob a égide do Código de Hammurabi, né, da lei de Talião, ou como, por exemplo, eu lembro da Inquisição, né, tinha lá algo parecido com isso, né? Bota a pessoa dentro da água quente, né, fervendo. Se ela sobreviver, ela é inocente. Foi porque Deus salvou, então ela é inocente. Caraca, isso é de uma grosseria e de uma estupidez, né? Ainda bem que a gente superou essa fase. Será? Ê, rapaz! Ê, rapaz! Tudo bem? Então, essa é a característica da inquisitorialidade. Deu certo? Falando em inquérito, falando em defesa, vamos falar aqui de advogado. Pronto. Sempre um tema bastante recorrente em provas é sobre a participação de advogado no âmbito de um inquérito policial. A primeira pergunta é obrigatória a participação de advogado ou defensor em inquérito policial? Você vai dizer que não, tudo bem? Ou pelo menos a participação, em regra, a participação
de advogado ou defensor em inquérito, ela não é obrigatória. Perfeito. Então, vamos lá. O cara está sendo investigado, tá? Ele é, então, alvo de uma investigação em um inquérito policial e o delegado percebe que ele está sem advogado. E aí, o delegado tem que mandar ele constituir um advogado ou mandar a Defensoria Pública patrociná-lo? Você vai dizer que não, porque a participação do advogado no âmbito de um inquérito, tudo bem? Ela não é obrigatória justamente porque o inquérito é inquisitivo. Deu certo? Embora não seja obrigatória, ela não é proibida. Óbvio. Então, o que isso quer dizer? Se eu estiver investigado em um inquérito, né, se eu for ali um indiciado, eu posso ser assistido, se eu quiser, pelo meu advogado. Por exemplo, o delegado me intima para comparecer à delegacia dia tal, hora tal, para prestar depoimento no inquérito tal, e eu fico, meu Deus do céu, será que eu vou ficar preso? Eu não vou sozinho, não. Eu ligo logo aqui pro meu advogado. Pronto, olha, não sei o que, não sei o que. O senhor vai comigo? Vou. Pronto. Ele pode, então, estar acompanhado de um advogado nos procedimentos do inquérito? Com certeza, tudo bem? E o delegado pode negar esse acesso? Não. Negar a participação de um advogado requerida pelo investigado no inquérito policial, negar, entenda, a participação. Não significa dizer, repito, que a participação é obrigatória. Mas caso o indiciado queira, ele pode levar um advogado e o advogado que ele levar não pode, tudo bem, ser rejeitado, não pode ter sua participação suprimida pelo delegado de polícia, porque isso vai configurar, agora sim, abuso de autoridade. Deu certo? Maravilha. Então essa é a noção do advogado. A participação é obrigatória? Não. No entanto, faculta-se ao investigado levar para a delegacia e constituir com sua procuraçãozinha o seu advogado. Tudo bem? Sob pena de, se o delegado disser não para isso, se configurar abuso de autoridade. Deu certo? Maravilha, tá? Mas aí, como eu coloquei no começo da minha fala, eu disse que a participação de advogado não é obrigatória. Foi que eu coloquei aqui, em regra. Repita, em regra. Por que em regra? Vamos lá, vamos entender o contexto. Com certeza, você deve ter ouvido, principalmente nos programas policiais, né? No Datenda, Pidaí Baixas, comandante Tabilto, não sei o quê. Pronto, né? No 90, no Barra Pesada. O entrevistador, como sempre, um expert em segurança pública e direito penal, né? Entende de tudo, para não dizer outra coisa, dizer o seguinte, né? E você lá almoçando, né? O Datena, pois é, ele está resolvendo com emprego de força física, né? Exatamente, né? Pronto, vamos lá. Não, Datena, não. Pois é, né? Enfim, complicado, né? Sim, aí você tá aqui almoçando, e aí você escuta lá o apresentador do programa. Olha, os policiais militares no Brasil, eles não têm assistência do Estado, eles não têm assistência jurídica. Qualquer coisa que eles fazem, já ouviu isso? Qualquer besteira que eles fazem, eles vão logo para a CGD. Qualquer coisa que eles fazem, eles são investigados. É não sei o que, é isso, é aquilo, não sei o que mais lá. Primeiro, Senhor, apacenta tuas ovelhas. Primeiro, se de fato houver notícia de uma infração disciplinar por parte de qualquer servidor público, isso precisa ser apurado. Estou mentindo? Então não importa qual a natureza da atividade. Por exemplo, eu sou servidor público. Se chegar ao conhecimento do meu chefe que eu pratiquei um desvio funcional, isso tem que ser apurado. Tudo bem? E precisa dessa apuração. Por quê? Para que se haja de fato algo, eu seja punido, para que se não seja, eu seja então absolvido, o PAD seja arquivado e fique lá claro, né? De uma forma solene, de um modo formal, que eu não pratiquei aquela infração. A mesma coisa, qualquer servidor público está sujeito a esse crivo, a esse escrutínio. Tudo bem? Perfeito. Aí vamos lá. O pacote anticrime disse, ei, é verdade, pai. De fato, vamos aqui dar assistência para essa galera que está sendo investigada. Então, o que foi que o pacote anticrime disse? Com o artigo 14A, que é exatamente a exceção. Tudo bem? Vamos lá. Artigo 14A. Toda vida que eu escrevo exceção, eu fico assim com pensamentos intrusivos, sabe? Será que eu vou escrever a palavra certa?
Pronto, né? Às vezes eu tenho medo de escrever exceção com dois S, assim, ó, exceção. Exatamente, pegar uma raiz errada da palavra, né? Exceção. Pronto, vamos lá. Artigo 14A. Vamos lá. Qual é a exceção? Quando agentes da segurança pública, isto é, do artigo 144 da Constituição Federal, ou agentes das Forças Armadas, tudo bem? Aqui, ó, o que é FFA? Forças Armadas, tá? Se estiverem no emprego da garantia da lei e da ordem, ou seja, emissões de garantia da lei e a ordem, por exemplo, um fuzileiro naval cumprindo um decreto de garantia de lei e da ordem de intervenção, fazendo uma operação no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Enfim, esses caras aqui, os agentes da segurança pública e os agentes das Forças Armadas em cumprimento do decreto de GLO, ou seja, 142, 144 da Constituição, se eles no exercício da função, tudo bem, forem investigados em inquéritos policiais militares, em procedimentos administrativos, sindicâncias, tudo bem, por ter praticado no exercício da função com o emprego de força letal, algum crime consumado ou tentado, inclusive no exercício de legítima defesa, eles têm que estar assistidos por um advogado. Tudo bem? O que é que vai acontecer? Eles vão ser citados para que apresentem um advogado, isto é, para que eles indiquem seu advogado, e eles têm um prazo para isso. O prazo é de 48 horas. Tudo bem? Vamos lá? Vamos ver? Na tela, artigo 14A do Código de Processo Penal. Vamos lá. É obrigatória, como eu disse para vocês, a assistência de advogado ou defensor, vamos ver já já, tudo bem? Nos casos em que servidores do órgão ou dos órgãos de segurança pública figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudicial, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal, como eu disse, por exemplo, no contexto aqui de uma abordagem, o abordado reagiu e o policial teve de usar força letal, matou aquele abordado ou lesionou, deu um tiro na perna dele, tudo bem? Ou seja, uso de força letal consumado ou tentado, tá? Obviamente no exercício profissional, não é um policial que se envolve numa briga discutindo por futebol, por política, é no exercício da função, obviamente, incluindo as situações envolvendo excludente de ilicitude. O que é que as provas fazem? É uma questão meio idiota? Mas elas fazem assim, ó. Onde você está lendo aí, tudo bem? Incluindo, eu já vi questões colocarem no lugar de incluído, exceto. Mas, meu irmão, me poupe, né? É principalmente em situação de exclusão da ilicitude que o policial precisa se defender com um advogado. Então não é exceto, é inclusive, né? Ou seja, incluindo, né? Beleza. Maravilha. Deu certo? Pronto. Então vamos lá. Ó, o que é que diz o próximo parágrafo, que é o parágrafo 6º do artigo 14A, tá? Vamos lá. O que é que diz? A necessidade de advogado ou defensor também se estende aos militares das Forças Armadas. Aqui está 132, mas é 142. Desculpa, foi meu estagiário, tá? Meu estagiário, eu. Vamos lá, tá vendo? Agentes da Segurança Pública, já vimos. E os agentes das Forças Armadas, artigo 142, quando? Olha aí, ó. Desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem, como eu disse para vocês, né? Praticado aqueles fatos que nós vimos no caput, mas no cumprimento de missão para a garantia da lei e da ordem, tá? E aí o que é que vai acontecer? Em tais situações, primeiro, como eu disse, o próprio agente vai ser citado para apresentar seu advogado de confiança, ele apresentar o seu advogado no prazo de 48 horas, tá? O que é que diz, ó? Em tais situações, caso o indiciado não indique seu defensor no prazo de 48 horas, o que é que vai acontecer? A autoridade responsável pela investigação
deverá intimar a instituição a que ele estava vinculado, à época da ocorrência dos fatos, para que ela, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Então, ó, primeiro você vai citar o investigado, tudo bem? O investigado, para que ele apresente advogado no prazo de 48 horas, tudo bem? Caso esse prazo passe em branco e o investigado não indicou advogado, investigado não indicou advogado, ele disse, não vou querer advogado, não. Aí o que é que acontece? Parece que eu estou vendo uma questão de prova. Caso o indiciado não indique advogado, o processo ou o inquérito seguirá sem a necessidade de advogado. Olha que questão boa. Gabarito, é errado, porque aqui, como é exceção, a gente está falando de uma participação que é obrigatória. Então, ó, o investigado é citado para apresentar advogado em 48 horas. Passaram-se as 48 horas, o investigado não indicou advogado, nós vamos agora notificar a instituição, tudo bem? Que ele integra ou integrava a época dos fatos, tá bom? Então, por exemplo, se o sujeito é policial militar e durante o período em que ele foi policial militar ele praticou esse fato, eu vou intimar a polícia militar. Mesmo que no tempo presente ele esteja ocupando outro cargo público, sei lá, talvez até fora da segurança pública, mesmo assim, já que é a época dos fatos, tudo bem? Ele era policial militar. Então é aqui, ó, eu vou intimar esse agente através da instituição que ele integrava à época dos fatos. E aí, a instituição vai ter as mesmas 48 horas para constituir um defensor para ele. Tudo bem? Perfeito. E a quem cabe essa assistência jurídica aqui, ó, essa segunda? Vamos ver. Se acalma. Vamos lá. Para o parágrafo 3º, ó, havendo necessidade de indicação por parte de defensor ou de defensor por parte da instituição do agente de segurança, a defesa caberá preferencialmente à defensoria pública. E onde não tem defensoria pública, a União, tudo bem? Ou a unidade da federação responsável, a respectiva competência territorial do procedimento, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa do investigado. Beleza. E essa instituição, quem será? Segundo o parágrafo 4º, a indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese que será indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Trocando em miúdos. Essa defesa, através da instituição, nesse segundo ponto, ela vai ser realizada em regra pela Defensoria Pública, a quem cabe a defesa em regra, né, dos hipossuficientes, daqueles na forma da lei, que não tem condição de bancar um advogado, deu certo? Mas, caso não haja defensor público, defensoria pública naquela circunscrição, a defesa vai caber a um advogado dativo, ou seja, a quem não integra os quadros da administração, mas vai ser pago pela administração para fazer a defesa daquele agente, tá? Vamos lá. Na hipótese de não atuação da defensoria pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos. Então, por exemplo, né, nesse caso que eu trouxe para vocês, se durante o período em que ele praticou o crime ou praticou o fato sob legítima defesa, o investigado era policial militar, quem vai bancar esse advogado? Os custos vão ser patrocinados, obviamente, pela Polícia Militar. Deu certo? Então, essa é parte, né, da regra relacionada ao artigo 14A. Tudo bem? Vamos seguindo nas características do inquérito. Vamos para mais duas. Tudo bem? A oficialidade e a oficiosidade. Vamos lá. Nomes parecidos, né?
Costuma cair em prova sempre o examinador embaralhando um conceito por outro, tá? Mas é simples. Vamos lá, ó. Simples, simples, simples. Pra cá. Ó. Oficialidade ou oficiosidade. Tudo bem? Oficial, oficioso. Tudo bem? Vamos lá. De novo, pessoal. Tem mistério não. Olha para a palavra oficialidade. Olha para a palavra oficiosidade. Olha para a raiz, ó. Oficial e ofício. Porque o examinador sempre vai trazer questões com essas duas características e trocar o conceito pela característica. Tudo bem? Vai embaralhar, dizer que oficiosidade é coisa... Não sei o quê. Respira. Vamos lá. Oficialidade. O nome já diz, pessoal. Oficial, isto é, o inquérito policial é realizado por órgão oficial, no caso a Polícia Civil, que é um órgão de Estado, um órgão da segurança pública, por exemplo, ou a Polícia Federal no âmbito, né, federal. E, obviamente, a pessoa que preside o inquérito, ela é a autoridade, tudo bem? A autoridade policial. Até trouxemos aqui o outro nome para oficialidade, autoritariedade, tá? Mas é óbvio, né? Como eu disse para vocês, o autoritário aqui não é o inquisitivo, tá? Aquele que é tirano, ditatorial, cala a boca, não sei o quê, bota aí na fogueira. Se cozinhar é culpado, se sair vivo é inocente. Não é isso, tá, pessoal? É a ideia de autoridade policial. A carreira de delegado de polícia é uma carreira de Estado, tudo bem? É uma carreira jurídica. A gente vê isso, inclusive, na Lei 12.830, que é a lei que institui as atribuições do delegado de polícia, tá? E oficiosidade. O nome já diz, ó, ofício. Significa dizer que o inquérito pode ser iniciado de ofício. Oh, oficiosidade. O inquérito pode ser conduzido ou iniciado, perdão, iniciado de ofício. O que é o início de algo de ofício? Vamos lá. Algo se inicia de ofício por espontânea vontade da própria autoridade, sem que ninguém peça, tudo bem? Ou seja, de ofício é aquilo que é provocado pela própria iniciativa da autoridade, sem pedido, sem clamor, sem ninguém aperrear. Deu certo? Só que, claro, são todos os crimes cujo inquérito policial se inicia de ofício? Não, tudo bem? Só os crimes de ação penal pública incondicionada. Qual é a diferença? Tenha calma, tudo bem? Vamos lá. Ação penal é um tema que a gente ainda vai ver. Senhor, apacenta, tudo bem? E a gente vai estudar que, a depender da espécie de ação, o início dela depende ou não de certos requisitos. Por exemplo, na ação pública, o titular é o Ministério Público. E nos crimes de ação pública, tudo bem? Obviamente, só vai haver o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E nos crimes de ação pública incondicionada, o Ministério Público não precisa da vontade de ninguém para iniciar a ação. Então é por isso que, como o MP não precisa da vontade de ninguém, ele próprio de ofício pode iniciar, a mesma coisa vai se dar em relação ao inquérito, tudo bem? Já nos crimes de ação penal pública condicionada, o MP só pode oferecer a denúncia se tiver a representação do ofendido, que é a condição de procedibilidade do inquérito, da ação penal e também do inquérito. Por isso não pode ser iniciado de ofício, tudo bem? Quem diz isso? Vamos lá. É o artigo 5º, tudo bem? Inciso 1 do inquérito policial. O que é que diz o artigo 5º, inciso 1 do inquérito policial? O artigo 5º, inciso 1 diz o seguinte. Vamos lá. Vou pegar aqui, pronto, vamos lá. O inquérito policial poderá ser iniciado de ofício, tudo bem? Grifo até rasgar a folha. Ofício. Nos crimes
de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Perfeito. Maravilha. Então, essa é a característica da oficiosidade. Então, vamos seguir com as demais características do inquérito policial. Vamos lá. Perfeito. Demais características do inquérito policial. Morreu. Vamos falar agora, tá? Olha que maravilha. Acabamos as características do inquérito. Ei, vai. Ei. Sabe o que a gente vai ver a seguir? Como é que a autoridade policial toma conhecimento da existência do crime? Polícia tem bola de cristal? Não tem. E como é que ela sabe que alguém praticou um crime para investigar? Quer saber? Depois dos comerciais.